Olá, gente, tudo bem? Estamos nós aqui de novo para análise de mais um tema da nossa lista fantástica chamada Você Não Está de Férias. O tema é sistema carcerário, um tema que nós não podemos deixar de falar e precisamos refletir a respeito, né? Vamos direto a ele. Olha só, o texto 1 fala assim: há 726.712 pessoas presas no Brasil. O Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, divulga a edição mais recente do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o Infopen, com dados consolidados referentes a todo o ano de 2015 e o primeiro semestre de 2016. O número exato de presos no sistema penitenciário brasileiro somou 726.712 pessoas em junho de 2016, último dado tabulado. Do total, quase 6% é composto por mulheres. O resultado constata que 89% da população prisional encontra-se em unidades com déficit de vagas, independente do regime de cumprimento de pena. 78% dos estabelecimentos penais comportam mais presos do que o número de vagas disponíveis. A maior taxa de ocupação é registrada no estado do Amazonas, com 484%. Em termos internacionais, segundo o relatório, o Brasil é o terceiro país do mundo com maior número de pessoas presas. Tem menos presos que os Estados Unidos, quase 2.150.000 presos. A China, por motivos óbvios, pela população, que tem quase 1.700.000 pessoas presas. E o quarto maior número de presos é o da Rússia, com 646 mil presos, né? Hoje, dados mais recentes de 2020 colocam Brasil e Rússia praticamente empatados. Olha uma análise comparada aí, ó. Você tem aí esses dados muito bem organizados, muito bem estruturados, né? A respeito aí tem Estados Unidos, você tem a população norte-americana, você tem aí, obviamente, o total de ocupação na Rússia, você tem México, você tem Brasil, você tem Índia, você tem Tailândia e você tem China. São 6 países extremamente populosos e sua, obviamente, população versus a população carcerária. Você tem proporcionalmente, então, um Brasil extremamente populoso em sua população carcerária. É realmente algo muito complicado. Você tem a porcentagem dos presos sem condenação. No México é quase 40%. Você tem, na China você não tem essa informação. Na Índia você tem quase 70%. O Brasil beira os 40%, né? Tem muita gente sem condenação, é um dos grandes problemas. O povo com prisão provisória. Isso é bastante complicado para a realidade de um sistema prisional muito cheio de gente, né? Então, veja, continuando aqui, nós temos o texto 2, que fala de uma realidade goiana, uma realidade de Goiás. Goiás promete criar presídios de segurança máxima para isolar presos perigosos. O governo de Goiás promete implementar um regime disciplinar rigoroso, semelhante ao dos presídios federais de segurança máxima. Nas unidades prisionais estaduais, que estão sendo construídas em 5 municípios. Segundo o diretor-geral de Administração Penitenciária, Coronel Edson Costa, a ideia é isolar os líderes de grupos criminosos que cumprem pena no Estado e todo o apenado que exercer atividade prejudicial ao sistema carcerário, influenciando ao colocá-lo em risco a integridade de outros internos. A expectativa é que os outros 3 presídios sejam entregues até o final do ano, totalizando quase 1.600 novas vagas e um investimento da ordem de 150 milhões. A lei estabelece uma nova sistemática. Até hoje, o sistema tratava os presos indistintamente, reunindo-os de muita periculosidade, com os de taxa ou média periculosidade. Agora vamos poder segregar os de maior periculosidade ou aqueles que estiveram tumultuando o processo, acrescentou Costa, enfatizando que a influência exercida por uns poucos presos sobre todo o grupo tem um efeito mais nefasto que a própria superlotação dos presídios. Às vezes, 4 ou 5 presos exercem uma liderança negativa e acabam direcionando os demais a executar os planos de lideranças criminosas.
Nesta manhã, o secretário estadual de Segurança Pública, Ricardo Balestreri, declarou que a fragilidade das prisões é o calcanhar de Aquiles do sistema de segurança pública e judiciário do Brasil inteiro, e que as recentes rebeliões registradas em Aparecida de Goiânia não são um fenômeno avulso ou ocasional, mas sim fruto da disputa entre facções criminosas rivais por mercados ilícitos. De acordo com Balestreri, o Serviço de Inteligência goiano já tinha identificado que presos planejavam deflagrar rebeliões em ao menos 20 unidades prisionais estaduais a partir do fim do ano passado, a maior parte delas evitada pela Secretaria. Esse foi o texto 3, né? A proposta pedia que o estudante escrevesse sobre os impactos do crescimento da população carcerária brasileira, os impactos do crescimento da população carcerária brasileira. Está evidente que o tema central é crescimento da população brasileira. Você tem aí isso como tema central. Impactos, um delimitador, e brasileira, o outro delimitador. Né? É um tema, meus queridos estudantes, que seria interessante que você tivesse um arcabouço razoavelmente refletido sobre essa discussão. E aí informações se fazem muito necessárias. Repertórios que pensam drasticamente como é que, de fato, essa discussão hoje na nossa cultura ela é relevante. Por isso, eu vou pedir que você assista aqui, durante 2 minutinhos, um vídeo que eu separei pra gente, que se chama 2 minutos para entender o sistema carcerário brasileiro. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. O Brasil tem a 4ª população carcerária do mundo. É como se todos os moradores de Aracaju, ou 2 vezes a população da Islândia, estivessem atrás das grades. E a gente vai explicar por que isso está dando errado. A situação dos presídios brasileiros é singular. Na média mundial, a cada 100 mil pessoas, 144 estão presas. Por aqui, os resultados beiram o dobro disso. Aliás, o número de encarcerados no Brasil mais que triplicou em 14 anos. A maior parte dos crimes está relacionada ao tráfico de drogas, mesmo que as circunstâncias em que ocorram sejam questionáveis. Em 74% das prisões por tráfico em São Paulo, os policiais que prenderam foram as únicas testemunhas de acusação. Hoje, onde estão essas mais de 600 mil pessoas encarceradas, só cabem 371 mil. Ou seja, para cada cela feita para receber 8 pessoas, vivem 13. Mas esse número poderia ser bem menor. 40% dos presos brasileiros nem foram condenados ainda. Até porque não há quem os defenda. Não existem defensores públicos suficientes. Quem não tem dinheiro para pagar um advogado, acaba mofando. No Brasil, temos apenas 1/3 dos defensores públicos necessários para suprir a demanda. Mesmo quem é preso em flagrante acaba esperando até 136 dias para uma primeira audiência, o que é preocupante, já que quase 40% deles não são condenados no fim do processo. E apesar do que muita gente diz, bandido bom não é bandido morto, até porque isso é crime. A pena de morte não existe no Brasil, e cuidar do bem-estar do preso é responsabilidade do governo. Isso é lei. Lei que, na verdade, não está sendo cumprida. A segurança de um detento é quase nula, tanto que se os presídios brasileiros formassem um país, seria a 3ª nação com mais homicídios proporcionais no mundo. E o problema não é só a morte, a saúde é péssima. Mesmo com a baixa qualidade do sistema prisional, isso tudo sai caro. O custo de um preso é em média R$ 1.600 por mês. E esse custo não tem data para acabar. Por causa de todos esses problemas que a gente já falou, a cadeia brasileira não faz o papel que lhe é proposto, que é reabilitar o detento para conviver em sociedade. 70% deles voltam a cometer crimes e são presos de novo. No fim das contas, todo mundo sofre, mas principalmente eles. Depois vocês apareçam lá no YouTube, procurem 2 minutos para entender o sistema carcerário brasileiro, vocês podem dar uma olhada, todos esses são dessas fontes, aí você pode anotar e utilizar essas fontes caso vocês precisem citar em qualquer parte do texto de vocês.
Tudo bem? Beleza, esse texto aí, importantíssimo para a nossa abordagem, tem no mínimo alguns aspectos muito interessantes que podem ser levados em conta nessa discussão, e eu preciso que a gente pense sobre algumas dessas ideias na hora que a gente estiver planejando aqui nosso texto, né? A gente já sabe que são os impactos da população carcerária, os impactos do crescimento da população carcerária brasileira. Você tem aí o tema central, você tem, os delimitadores e impactos, e brasileira nós já vimos isso. Vamos lá, vamos para o nosso planejamento, né? Aí, a dica informativa, você assistir 2 minutos para entender o sistema carcerário brasileiro. E era para eu ter clicado aí para aparecer e não ter fechado o slide. Mas tudo bem, né? O erro já foi cometido, a gente já assistiu o vídeo. Podemos ir para frente, né? Vamos lá planejar. Então aqui, crescimento da população carcerária brasileira. Vocês veem o quanto eu estou me dedicando a esses planos, porque de fato é um elemento que precisa muito ser dominado por vocês. E é a saída para que vocês tenham segurança nesse processo inicial. Muitos estudantes têm falado comigo nesse período, sobretudo de quarentena, quando a minha presença não está tão constante, e que aqueles pedacinhos de texto, eles não estão sendo mais tão mostrados. É uma das coisas que eu quero que vocês continuem fazendo. Tiveram dificuldade, tem um trechinho de texto, olha, vai lá no meu zap, vai lá no direct do Instagram. Luquinhas, olha essa parte aí, leia para mim, me diga o que você acha, porque essas dicas elas vão ajudando muito. E tirem as dúvidas, né? Tirem as dúvidas. Eu estou mandando material, estou mandando atividade, estou postando nas salas de aula, estou postando para vocês. Por favor, tirem as dúvidas. As dúvidas são cruciais nesse processo, porque muitas vezes quando você não entende a linha de raciocínio no planejamento, você acredita que o seu planejamento está errado. E na maioria das vezes não está. Eu já disse a vocês que não existe um gabarito, né? Não existe um gabarito, existe sim uma lógica. Por exemplo, essa abordagem aqui, que coloca no primeiro desenvolvimento um dos impactos, no segundo desenvolvimento outro impacto, é o mais óbvio. Qual impacto vai ser escolhido? Aí é outra história. Aí entra a nossa técnica. O ideal é que seja um argumento técnico e um argumento humano. E isso não quer dizer necessariamente que você precisa escolher os mesmos argumentos que eu pensei aqui. Você pode escolher outros, contanto que você consiga separar daquela forma como nós já pensamos, que é de dar uma amplitude maior à discussão, uma amplitude maior ao tema. Então, nós temos aqui a primeira escolha, morosidade da justiça. É um dos elementos, é um dos impactos do crescimento da população carcerária. A população carcerária cresce, e cresce muito, porque necessariamente a justiça não consegue dar conta da quantidade de processos, da quantidade de situações que fazem com que necessariamente a justiça possa, né, claro, julgar os processos. Então nós temos muitos processos, muitos presos. Vocês viram lá um dado de que um servidor público, um defensor público para cada 3 que deveriam existir, né? Então esse é um dos elementos que se escolheu. E o outro é a manutenção da cultura da violência. É um outro impacto do crescimento da população carcerária. O que seria essa cultura da violência? O sistema carcerário, as cadeias, são locais que, obviamente, reproduzem a sociedade. Nós temos a violência na sociedade, nós temos a violência aqui do lado de fora. Só que, aqui do lado de fora, você tem os indivíduos que querem cometer delitos, aqueles que vão ser as vítimas. Existem mecanismos de esconderijo e coisas do tipo. Lá dentro, todos estão presos. É um ambiente muito mais opressivo do ponto de vista da violência, porque não tem para onde os indivíduos fugirem. Imperam necessariamente os desejos das facções criminosas. Então, os indivíduos que entram cometendo um delito, que não é um delito contra a vida humana, não são marginais que têm em seu histórico atividades ilícitas que são extremamente degenerativas, que são agressões à vida humana, crimes hediondos, eles vão conviver com meninos que traficaram drogas. Obviamente, eles vão estar vulneráveis e vão acabar se relacionando com esses indivíduos e não só aprendendo, mas sobretudo virando integrantes
do tráfico de drogas, vão ser recrutados para o tráfico de drogas. E aí isso vai manter um processo de violência, chantagens. Se você não fizer o que eu quero, sua família vai morrer, vocês moram em tal local. Então essa manutenção da cultura da violência é basicamente isso, né? A partir de agora que fica uma versão muito mais de quem produz, né? Mas a sua escolha tem que ter uma coerência, não precisa necessariamente estar demandada num gabarito muito próximo do que eu estou pensando aqui. Mas o argumento 1 sobre a moralidade da justiça, ó. Plano para o tráfico de drogas, porque nós vimos no documentário, no mini documentário, quantidade de pessoas que são presas por tráfico de drogas todos os dias no país. É uma quantidade muito grande, ó. Você tem aqui, ó, a ausência de organização jurídica. Você tem uma ausência de organização jurídica. O que significa dizer isso? Significa dizer, meu querido, minha querida, meus estudantes, que você não tem uma quantidade de servidores públicos, uma quantidade de defensores públicos, como eu já falei. Você não tem um escalonamento para as audiências de custódia, que são aquelas audiências que o preso diz ser culpado, ser inocente. Você tem uma quantidade enorme de pessoas esperando aquilo. 40% dos presos que vão para a cadeia, eles nem o processo nem continua, e você aumenta o número de pessoas lá dentro, você aumenta a possibilidade de manuseio do tráfico e todas essas questões que nós já falamos. E ó, você tem aqui um terceiro argumento que não há projetos de inclusão social. Qual é o objetivo do sistema carcerário? O objetivo do sistema carcerário é ressocializar o indivíduo. Se ele adentra e ele não tem projeto de inclusão social, ele só aumenta necessariamente aí a dificuldade da justiça de julgá-lo. Porque muitos crimes poderiam ser colocados num processo de inclusão social, até para trabalhos comunitários, e desoneraria sobremaneira o excesso do contexto do sistema carcerário, o excesso de pessoas ali. Primeiro argumento de manutenção da cultura da violência. Veja, ó, existe uma grande criminalidade nos presídios. Esse é um dos aspectos que a gente precisa colocar. Há uma criminalidade nos presídios. Foi o que eu falei agora há pouco. Quanto mais criminalidade, mais tensão, mais cultura da violência. Olha só, corrupção dos agentes públicos. Nossa, a corrupção dos agentes públicos faz necessariamente com que a facção criminosa tenha aí uma força de manuseio, de agressão dentro do sistema carcerário. E o controle das facções criminosas, que obviamente vão controlar os indivíduos em virtude, né, de chantagens, de extorsões e coisas do tipo. 3 repertóriozinhos aí saindo, ó, Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, todo mundo tem direito à dignidade, todo mundo tem direito à justiça, se for preso há um processo de dignidade, que é afetado, que é atingido, né? Você tem aí um outro repertório, no D1, que é a instituição zumbi. A justiça brasileira ela não funciona na prática. Lembre-se desse repertório de Bauman, meus estudantes conhecem. É o repertório que diz claramente que quanto mais o Estado não consegue compor a sua tarefa, não consegue preencher a sua demanda, é como se aquele Estado fosse uma instituição zumbi. Aquela instituição fosse uma instituição zumbi. Ela existe, mas ela não funciona. É o caso da justiça para o sistema carcerário no Brasil. E um último repertório, você poderia citar o documentário Quebrando o Tabu, que também tem aqui completo no YouTube, viu? Completo no YouTube, Quebrando o Tabu, que fala sobre o tráfico de drogas, sobre o consumo de drogas, e ele elogia uma reflexão sobre uma política que poderia ser feita sobre a maconha no Brasil. E tem uma parte bem extensa que se destina a refletir sobre o sistema carcerário. Eu acho que vocês deveriam dar uma olhada nesse contexto, né? Fora isso, a gente tem que ter muito cuidado, porque como a gente está num processo de polarização política muito grande, a visão conservadora acredita que não se deve olhar para o sistema carcerário de forma mais cuidadosa, não é uma pauta a ser discutida. Nós não podemos esquecer o seguinte: no Brasil não há pena de morte. Os presos, eles ficam presos e a boa parte deles volta para a sociedade. Como não tem prisão perpétua nem pena de morte, as penas são progredidas sempre a partir de 1/6 da pena impetrada, ou seja, se o cidadão for condenado a 30 anos, quando ele completa 5 anos de reclusão, o caso dele é revisto. E se ele sai incondicional, ele volta para a sociedade. Como nós vamos poder
gerenciar uma sociedade que maltrata seus presos, sendo que eles voltam para a sociedade. É preciso criar um outro mecanismo. Eles precisam voltar com alguma oportunidade e, mais do que isso, eles precisam voltar com algum tipo de possibilidade de sustento próprio. 9 em cada 10 presos, gente, são dados do Infopem. Do DEPEN também, que é o Departamento Penitenciário Nacional. 9 em cada 10 presos, quando são presos, eles nunca tiveram um ofício na vida, nunca tiveram carteira assinada, nunca tiveram formação técnica, nunca produziram, estudaram. É muito complicado. E aí isso gera um dado alarmante. 70% da população que é presa no Brasil, que volta à sociedade, acaba reincidindo. Né? Veja, então é um grande problema essa discussão, é um assunto muito polêmico, muito complexo para a nossa reflexão aqui. Olha só, uma introduçãozinha aí bonitinha para a gente analisar. Olha como é que ele escreveu. Dignidade aprisionada é o título, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948 pela ONU, assegura a todos os indivíduos o direito à dignidade. Entretanto, o aumento da população carcerária impede que os presos experimentem esse direito internacional na prática, o que deve ser transformado. Com efeito, não é razoável que a lentidão da justiça perante a situação dos presídios seja comum no país que pretende alcançar uma posição visível de desenvolvido Estado, bem como não é interessante a manutenção da cultura da violência que o sistema fomenta. Então, veja que o título, ele é um título que a técnica aí é a antecipação da opinião. Ele brinca, ele joga com a expressão prisão, que está diretamente ligada ao sistema carcerário, ao sistema prisional. A dignidade está aprisionada, quer dizer que a dignidade ela não está acontecendo, ela tem sido agressiva. Isso é uma antecipação da tese, é uma forma de fazer um título numa dissertação, uma forma muito legal de produzir um título que contribua para a construção do texto. Na sequência, ele começa com o repertório. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948 pela ONU, assegura a todos os indivíduos o direito à dignidade. Coloca os travessões. Esse é um travessão, não esqueça, é explicativo, com explicação breve. Aquela que acrescenta uma explicação dentro do processo da construção aí da sentença. Chama a atenção, dá ênfase, é importante. Olha lá, o de azul ali embaixo. É o repertório, Declaração Universal dos Direitos Humanos é o repertório. Na sequência ele diz, o aumento, né, coloca o conectivozinho, o entretanto, ao aumento da população carcerária impede que os presos experimentem esse direito internacional na prática, o que deve ser transformado. Esse trechinho em verde nós vamos chamar de tese e justificativa da tese. Não esqueça, quando ele fala o aumento da população carcerária impede que os presos experimentem esse direito internacional. Qual direito internacional? O direito internacional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha aqui, ó. Declaração Universal dos Direitos Humanos está sendo retomada na tese para ratificar a ideia de que os presos não têm o direito respeitado. Se eu digo que o direito dos presos não é respeitado, eu estou me posicionando perante a discussão. Então, por isso que é uma tese. E para fechar, ó, ele vem aqui, ó. O que deve ser transformado. O que deve ser transformado é a justificativa da tese. O que significa isso? Significa dizer que esse trechinho anuncia, ele adianta uma conexão com a proposta de intervenção social. Tudo bem? Com efeito, mais um conectivo, não é razoável que a lentidão da justiça, ó, lentidão aí, o sinônimo de morosidade, né? Sinônimo de morosidade que vai ser utilizado mais para frente como uma estratégia da justiça perante a situação dos presídios seja comum no país que pretende alcançar uma posição visível de desenvolvido Estado. Desenvolvido Estado é uma inversão sintática. A maioria das pessoas fala Estado desenvolvido. Não esqueça um daqueles recursos que nós aprendemos na nossa aula de competência 1, recursos de fluidez do texto. Na sequência, bem como, mais um conectivo, conectar o período que mostra a estratégia 1 com o período que mostra a estratégia 2. Não é interessante a manutenção da cultura da violência, o que o sistema fomenta. Fomentar aí de roxo é um vocabulário, de amarelo vem a coesão,
Veja como tá bonitinho aí o parágrafo, né? Ó, aqui de preto nós temos o projeto de texto e, o projeto de texto claramente aí. O projeto de texto claramente aí, perdão. Vamos voltar aqui. O projeto de texto aí mostra as duas ideias que vão ser desenvolvidas, né? Dentro da situação colocada. Então, só para poder revisar, ó, os travessões, o repertório, conectivo, tese, justificativa da tese, outro conectivo, o sinônimo, lentidão de morosidade. A ideia de lentidão é a primeira ideia que vai ser desenvolvida. Manutenção da cultura da violência é a segunda ideia que vai ser desenvolvida. Nós temos aí agora tudo bonitinho, né, com o seu parágrafo de sistema carcerário. Pronto, meus queridos. Faltamos só 2 temas dessa apostila. Serão 2 pequenos encontros nesse formato ainda. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para frente, né? Mais uma vez, obrigado, um abraço.